Olá, senhoras e senhores, meu nome é Gustavo Hertal, eu sou advogado tributarista formado pela UERJ, pós-graduado em processo civil também pela UERJ e pós-graduado em direito tributário pela Universidade Federal Fluminense. Coordeno desde 2014 a área tributária do escritório Melo Alves, Hertal e Moretti, que nós fundamos no Rio de Janeiro. Hoje estamos em expansão para a cidade de São Paulo também, capital. E atualmente nós somos um escritório full service, ou seja, nós conseguimos atender os empresários em todas as áreas do direito de acordo com a necessidade. Bom, eu fui convidado aqui hoje para falar um pouquinho para vocês em relação a questões tributárias que na verdade se revelam como uma maneira do empresário, de certa forma, ganhar eficiência fiscal, eficiência tributária diante da nossa legislação tributária, que é extremamente complexa, e principalmente em relação às obrigações principais, que após toda a interpretação da legislação, após a entrega das obrigações acessórias, obviamente, vem o recolhimento de tributo aos cofres públicos. E qual é o nosso objetivo aqui hoje? Nosso objetivo é trazer um direito tributário de qualidade, informações seguras e precisas, numa linguagem mais clara, numa linguagem mais acessível. Então, assim, eu vou me abster de ficar citando número de julgados, de ficar citando numeração de legislação, artigo, etc. E vou tentar trazer para vocês alguns entendimentos recentes dos tribunais superiores que podem, sim, ajudar as empresas a terem uma melhor eficiência fiscal. Podem, sim, ajudar as empresas a terem, principalmente, uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Podem ajudar a empresa a gerarem mais caixa, serem mais robustas financeiramente. Bom, vamos lá. Primeiro assunto que eu vou trazer para vocês, que é, vamos dizer assim, um dos grandes calos do empresariado nacional. Folha de salário. Todo mundo sabe que, sobre a folha de salário, além de todos os penduricalhos que vocês recolhem, etc., na folha de salário, tudo aquilo que compõe a folha de salário, que, como nós sabemos, nem tudo é destinado ao funcionário. Nós temos algumas rubricas ali, muitas rubricas que, na verdade, só são utilizadas para sustentar a máquina estatal. Então, assim, o que a gente puder enxugar ali, o que a gente puder ter de eficiência ali, de economia, a gente sempre vai buscar. Esse, na verdade, é um dos papéis do advogado tributarista, você dar uma maior eficiência fiscal às empresas. Então, bom, folha de salário, como a gente sabe, sobre ela, assim, provavelmente vão ter alguns contabilistas ouvindo essa nossa apresentação, salvos os devidos ajustes, você tem o recolhimento da contribuição patronal, 20% sobre a folha de salário, e também o recolhimento do que é retido do funcionário. Então, ali, antigamente, vinha uma GPS, você recolhia o valor do patronal junto com o valor do funcionário que foi retido, embaixo ali outras entidades. Atualmente, para aqueles que já aderiram ao E-Social, a gente vai falar que vai vir aquele DARF com todas as rubricas e ali vocês conseguem enxergar o que antes você já não conseguia. Aquilo ali era composto só dos totalizadores. Hoje em dia, na verdade, você tem todas as rubricas detalhadas. Isso começou a chamar a atenção dos empresários porque eles se atentaram, começaram a se perguntar por que a gente recolhe tantos valores pequenos, quebrados, de contribuições que a gente simplesmente desconhece, que a gente não sabe para onde vão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Além da contribuição patronal de 20% e o percentual que é retido do colaborador e repassado para o INSS, você tem também os 5,8% sobre a folha de salário, que na verdade são aquelas outras entidades. Outras entidades são quem? SESC, SENAC, SEBRAE, Salário Educação e INCRA. Todas essas rubricas, cada uma ali com seu percentual, 0 ponto alguma coisa, 0, alguma coisa, 1 ponto alguma coisa. Essas rubricas somadas, elas totalizam 5,8% da folha de salário. Fazendo uma conta de padaria, se a gente está falando de uma conta de uma folha de pagamento de 100 mil,
a gente está falando de R$ 5.800 por mês. Obviamente, isso é um dinheiro que no país que a gente vive, nem sempre a gente consegue enxergar o retorno. Enfim, essa contribuição ao Sistema S, ela vem sendo cobrada há muitos anos. Já foi contestada em relação à constitucionalidade, enfim, já contestou-se isso nos tribunais de diversas maneiras. Até que atualmente o STJ, no julgamento de um recurso, entendeu que, pela natureza da contribuição, aqui a gente não precisa ficar esmiuçando, enfim, falando com a natureza da contribuição, etc., mas pela natureza da contribuição, a gente teria uma limitação que seria oriunda de uma legislação de 1981. Essa legislação estava adormecida no nosso direito, ela não era visitada há bastante tempo, até que recentemente o STJ, num julgamento, entendeu que ela deveria ser aplicada, que apesar dela ter 40 anos já no nosso ordenamento, ela teria sim sido recepcionada pela Constituição Federal e ela estaria em vigência, em plena vigência. E o que ela normatiza? Ela vem normatizar determinadas contribuições e dizer que, para essas contribuições, o ordenamento deveria respeitar, a Receita Federal e a INSS deveriam respeitar a limitação da base de cálculo dessas contribuições a 20 salários mínimos. Trazendo a miúdos, na verdade nós estamos dizendo que a base de cálculo dessas contribuições, no caso aqui em voga, não poderia ser a folha de salário cheia, vamos dizer assim, salvo os devidos ajustes, obviamente, como eu já falei, mas não poderia ser integralmente a folha de salário, ou os valores que compõem a folha de salário. Na verdade, deveria ser limitada a 20 salários mínimos. Trazendo a miúdos, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que essas contribuições a terceiros deveriam ter a sua base de cálculo limitada a 20 salários mínimos e não ser utilizada a folha de salário como um todo. Então, no exemplo aqui que a gente utilizou, numa folha de pagamento no valor de R$100 mil, a gente não poderia utilizar o valor da folha de pagamento. Obviamente, feita a devida ressalva de que são feitos alguns ajustes na hora de compor a base de cálculo. Não é integralmente a folha de salário. Mas sim, a gente deveria utilizar o valor de 20 salários mínimos. Então, atualmente, a gente está gravando esse vídeo em setembro de 2021, a gente está falando de um salário mínimo a R$ 1.100, vezes 20 a gente estaria falando de R$ 22 mil de base de cálculo, certo? Tá certo. R$ 22 mil de base de cálculo, e não de R$ 100 mil. Isso geraria aí uma economia, uma eficiência tributária na ordem de R$ 4.600, mais ou menos. Então, assim, isso é uma decisão recente do STJ, vem sendo aplicado com recorrência no Estado do Rio, tanto pela Justiça Federal em primeira instância, como no TRF2. Aos empresários que têm interesse de ter uma maior eficiência fiscal, aqui é um dos assuntos mais em voga atualmente, que, se tratados da maneira correta, podem se tornar, sim, uma oportunidade de geração de caixa para a empresa, uma oportunidade de poupança e de uma maior eficiência fiscal para a sua empresa. Eu vou falar agora de um outro assunto e depois a gente volta para falar da estratégia, como que a gente lida no direito normalmente desses assuntos, até para o empresário poder entender quais são os riscos, qual é o investimento, a quem ele deve procurar, etc. Bom, então, encerrado a questão da limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos, que a gente comentou aqui, que na verdade não pode ser a folha de salário, tem que ser limitada a 20 salários mínimos. Vamos passar para um outro assunto aqui, que é o grande calo também, é um outro grande calo do empresário brasileiro, que é a conta de energia elétrica. E o que a gente tem para falar sobre energia elétrica, né? Esse assunto que está sempre tão em pauta, está sempre tão discutido e que dói no bolso do empresário, não só do empresário, na verdade, dói no bolso de todo mundo. Todo mundo, obviamente, tem um consumo de energia elétrica e conforme a gente vai passando pelas intempéries, sejam econômicas, sejam sazonais pela questão de tempo, de meio ambiente, etc.,
a gente vê que a energia elétrica está sempre em pauta nos noticiários. Mas vamos lá, o que a gente pode falar desse assunto? Aqui a gente vai bater em 2 pontos específicos. Uma a gente vai falar da alíquota de ICMS da energia elétrica e outro depois a gente vai falar um pouquinho da base de cálculo da energia elétrica, o que compõe a base de cálculo do ICMS na energia elétrica. Primeiro, em relação à questão da alíquota, todo mundo pode pegar aí na sua casa ou na sua empresa e olhar lá, mesmo que em letras miúdas, obrigatoriamente vai constar a alíquota de ICMS. Essa alíquota ela vai variar de 18% a 32%, a depender do seu consumo. Quando a gente fala de empresas, no caso aqui eu estou falando para confeccionistas, provavelmente todo mundo aqui, até por uma questão de maquinário, por uma questão de operação, de logística, etc., tem um consumo de energia elétrica considerável. Isso sem dúvida. Então, 99% das pessoas aqui que estão nos assistindo têm em sua empresa uma alíquota de 32%, que é a alíquota mais alta. Essa alíquota ela é escalonada. E por que ela é escalonada? Isso parte de um princípio, que é um princípio que consta na Constituição, que é o princípio da seletividade. E o que o princípio da seletividade vai trazer para a gente? Qual é a ideia? Ele diz que o ICMS vai variar de acordo com a essencialidade do produto. Se um bem ele é mais supérfluo, ele vai ter uma tributação mais arrojada, uma carga tributária maior. A alíquota de ICMS que vai incidir sobre aquele produto vai ser maior do que um item essencial, por exemplo, que compõe a cesta básica, vamos supor. Então, os estados, pela Constituição, eles podem adotar ou não o princípio da seletividade. Isso fica a critério de cada estado. E o estado do Rio, por acaso, ele adota o princípio da seletividade. Você vai ver que o ICMS ele vai variar de acordo com a essencialidade do produto, ou não, como a gente vai ver aqui agora. Então, por que eu fiz toda essa explanação? Na verdade, aqui a gente vem para defender o seguinte: se o ICMS é um tributo que deve respeitar o princípio da seletividade, se ele tem que variar de acordo com a essencialidade do produto, você não pode, por exemplo, ter um produto como um chopp ou uma água ardente de cana tributada a 18%, ao passo que a energia elétrica é tributada a 32%, no caso dos grandes consumidores, como são as confecções de moda íntima. Então, assim, o primeiro ponto que a gente vai bater nessa questão é para que seja respeitado o princípio da seletividade. Ou seja, quando você falar de energia elétrica, que é um bem extremamente essencial, você não pode adotar a alíquota hoje, que é a alíquota mais alta que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, de 32%. Então, qual é a minha sugestão para vocês, empresários? Minha sugestão para vocês é que vocês busquem uma assessoria de qualidade, que vocês consultem os profissionais que atendem vocês, para que vocês tenham a oportunidade de, em juízo, obviamente, depois eu vou explicar mais um pouquinho passo a passo, como funciona, qual que é a estratégia, em juízo vocês consigam a redução desses valores, para que, de uma maneira mais competitiva e mais eficiente, vocês tenham uma redução substancial no consumo de energia elétrica de vocês. Então, retomando aqui o nosso raciocínio, primeiro a gente falou da questão da alíquota, em que a gente vai buscar em juízo a redução o respeito ao princípio da seletividade e, consequentemente, a redução de 32% para 18% no ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. E a partir daqui a gente não vai falar mais de alíquota, a gente vai falar da base de cálculo sobre o que é calculado o ICMS na conta de energia elétrica. Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de valores que a gente questiona judicialmente, sim, sempre numa linguagem fácil e acessível, para que vocês consigam entender qual é a linha de raciocínio quando a gente vai apresentar em juízo os nossos argumentos, com base no que, para a gente buscar uma redução, ou na verdade enxugar a base de cálculo, para que, se você consome 10 mil quilowatts numa conta de 10 mil reais, fazendo aqui mais uma vez uma conta de padaria, para que você não pague o ICMS sobre os 10 mil reais, que na verdade você tem essa base de cálculo reduzida aqui para você pagar 32% ou 18% sobre uma base de cálculo, vamos supor, de 8 mil ao invés de 10 mil, que aí você vai gerar uma economia tributária, uma eficiência tributária e financeira. Então aqui,
primeiro assunto que a gente vai tratar é a questão da demanda contratada e não consumida. Demanda contratada e não consumida não é todo mundo que tem. Na verdade, são empresas que têm um porte maior, são empresas que têm um consumo maior, precisam de uma maior estabilidade e precisam de uma maior estabilidade e garantia no fornecimento. Então, assim, para os momentos de pico, para os momentos de ponta, você tem lá instalado na sua unidade uma subestação de energia onde é depositada uma potência mensalmente e você consome aquela potência ou não. Se você consome aquela potência, você paga ela integralmente. Se você não consome, ao final do mês você devolve aquela potência. Então vamos supor, se você precisa de 100 kW por mês para garantir a operação do seu estabelecimento, da sua fábrica ou da sua loja, você, ao final do mês, se você consumiu os 100, ok, você pagou, beleza, consumiu 32% ou 18%, se for o caso, sobre a sua conta sobre a sua demanda contratada. Agora, se você não consumiu esses 100, você devolve, por exemplo, 20, você paga obrigatoriamente sobre os 100. E aí entra o primeiro ponto. O ICMS, ele é um tributo que o fato gerador dele, o que origina, o que torna devido o ICMS, trazendo uma linguagem bem cotidiana. O ICMS ele é devido quando há transferência de titularidade da mercadoria. Esse é o fato gerador do ICMS. E por que eu estou falando isso? Se você consumiu só 80, se você não consumiu 100, se você devolveu uma parte, sobre aquilo que você devolveu, você não deve recolher o ICMS. Então, esse é o primeiro ponto que a gente bate, que a gente consegue judicialmente pleitear a redução e a devolução desses valores recolhidos a maior. Mas vamos lá, dando prosseguimento, a gente tem também a questão da TUJ. O que é a TUJ? A TUJ é a tarifa de uso do sistema de distribuição. É como se todos os consumidores, todos aqueles que são consumidores cativos da Light, da Enel, seja lá qual for a concessionária distribuidora, que eles se cotizem, que eles rateiem as despesas para que, ao invés de você custear isoladamente todo o aparato que você precisa para a energia elétrica chegar ao seu estabelecimento, na verdade é feito um grande rateio entre todos os consumidores, entre todos os clientes da concessionária, e cada um contribui com um pouquinho para todo o cabeamento, poste, enfim, todo o aparato que você precisa para que o seu estabelecimento seja abastecido de energia elétrica. E isso é cobrado do consumidor final na fatura de energia elétrica através da TUJ, a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, todo o sistema de distribuição é custeado por essa tarifa. Aqui, qual é o nosso raciocínio? Qual é o nosso principal argumento? Mais uma vez, em cima da questão de quando você pode cobrar o ICMS. A partir do momento que você não tem nenhuma transferência de mercadoria, a não ser a própria energia elétrica, você está se valendo de um sistema de distribuição que a concessionária construiu, que a concessionária desenvolveu e ampliou para atender todos os consumidores, você não está consumindo nada de fato. A partir do momento que você não tem ali a transferência de titularidade de nenhuma mercadoria, obviamente feita a devida ressalva em relação à energia elétrica, você não pode cobrar o ICMS. Então, a tarifa de uso do sistema de distribuição, a cobrança dela não é fato gerador de ICMS. E quanto que isso representa na fatura da sua empresa? A gente está falando aqui de alguma coisa na ordem de 14%, 15%. Ou seja, cada um na sua realidade, você vai fazendo o cálculo e vê que são valores expressivos, valores que fazem a diferença. E, obviamente, hoje a fatura de energia elétrica é um dos grandes gargalos de lucro, vamos dizer assim, das empresas. E por último, a gente tem os encargos setoriais e as bandeiras. Os encargos setoriais são o quê? São todas as despesas da ANEEL, todas as despesas administrativas. Então você está falando de custear o prédio da ANEEL, o sistema de P&D, a área de P&D da ANEEL, toda a infraestrutura que ela precisa administrativa para operar, ela é custeada também
pelos consumidores, através dos encargos setoriais. Isso muito pouca gente sabe, isso está discriminado também na fatura de energia elétrica. Às vezes é difícil de encontrar, mas se ler com calma vai localizar. Enfim, os encargos setoriais, na verdade, eles são repassados ao consumidor final, mas, como vocês podem perceber, na verdade, ali não está havendo transferência de titularidade de nenhuma mercadoria. Ali você não está falando de comprar e vender nada. Na verdade, você só está contribuindo para que a ANEEL fiscalize, exerça o poder dela como agência reguladora. Então, sobre esses valores de encargos setoriais, também não são devidos nenhum valor a título de ICMS. E por fim, mas não menos importante, porque também é um assunto que está totalmente em voga, está sempre nos noticiários, a questão das bandeiras. Bandeira vermelha não é o caso, porque não há cobrança. Bandeira amarela e bandeira vermelha. E o que são as bandeiras? As bandeiras, na verdade, elas são cobranças adicionais, tanto para compensar a maneira que a energia foi gerada, porque em diversas situações, diversos momentos, principalmente por questões sazonais, você muda a fonte de energia, como ela é gerada, e ao mesmo tempo ela é escalonada também de acordo com o seu consumo. Então não chega a ser uma multa, mas é como se fosse uma punição vamos dizer assim, para inibir o consumo, uma cobrança adicional que de alguma maneira compensaria a maneira de gerar e ao mesmo tempo inibiria o consumo exagerado de energia elétrica para a gente poupar também um pouco da nossa natureza. Enfim, sobre esses valores, obviamente, ali a gente não está falando de consumo adicional, a gente está falando, na verdade, de cobranças adicionais sobre o mesmo consumo. Você já paga o ICMS sobre energia elétrica. Então, sobre a bandeira, mais uma vez, não há fato gerador de ICMS, a gente não pode falar em cobrança de ICMS sobre o valor das bandeiras. Mas vamos lá, feito essas duas explanações, vamos falar um pouquinho das estratégias, como que isso é feito, quais são os riscos, quais são as vantagens, quais são os malefícios. Primeiramente, em relação à questão da energia elétrica, isso abarca praticamente todos os consumidores de energia elétrica. Em relação às empresas, a gente não vai falar se a empresa está no lucro real, no presumido ou no simples. Todas as empresas se valem poderiam ir a juízo buscar esse direito. Aqui vou fazer só uma ressalva em relação às empresas, às indústrias. As indústrias, em determinados casos, elas se creditam desses valores de ICMS. Então, nesse caso, se ela já se creditou do ICMS, porque ela usa energia elétrica no processo produtivo, ela não poderia, obviamente, buscar esse direito, porque ela já se vale desses valores. Bom, e qual é a posição hoje dos tribunais superiores na questão da energia elétrica? Alguns temas já foram iniciadas as votações, outros temas, como a questão da demanda contratada e não consumida, já foi votada de maneira favorável ao contribuinte, e as demais, tanto a da alíquota quanto TUS, encargos setoriais e bandeiras, são assuntos ainda pendentes de decisão definitiva, principalmente no STF. Então, qual é a nossa sugestão, tanto em relação à limitação da base de cálculo, da contribuição a terceiro sobre a folha de salário, tanto na questão da energia elétrica? Que as empresas busquem o seu corpo jurídico, que ingressem em juízo para que elas possam tanto reduzir a sua tributação atual, assim como pleitear a devolução dos últimos 5 anos daquilo que foi recolhido a maior. Isso é um direito do contribuinte. A partir do momento que os tribunais reconhecem que esses valores, esses recolhimentos são ilegais ou são inconstitucionais, o contribuinte tem o direito de buscar em juízo a repetição desses valores. Repetição, quando eu digo, é a restituição desses valores. Bom, gente, eram esses dois assuntos que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha sido o mais claro possível, espero que eu tenha conseguido trazer o direito tributário de uma maneira simples e de uma maneira fácil de entender. Eu sei que é um assunto nebuloso para muita gente, mas é um mal necessário. Infelizmente, hoje, no mercado tão acirrado que a gente vive, você tem que buscar as brechas da lei para ter uma vantagem competitiva. Então é isso, gostaria de agradecer ao pessoal da TV Zoom, que me recebeu super bem. Gostaria de agradecer também ao convite do pessoal da Veste Virtual. Muito obrigado e até a próxima.